É tantas coisas que você tem hoje para definir uma persona, né? Você pergunta, poxa, o básico o que que é? É o ETL. É o cara que consegue pensar o ETL. Vamos tentar simplificar as coisas Sim, para não sim. entrar e tudo mais. Aí você entra no Modern Data Stack. É o cara que tem que saber Data Warehouse, Data Lake, o Reverse ETL, ele tem que saber várias coisas. Aí, se ele for para um tipo de nuvem ou para um tipo de provider, ele tem como no GCP, como na AWS, como no Azure. Porque tem caras que quer o badge do Databricks no Uhum. Azure. Ele é um engenheiro de dados? O que ele é? Ou ele é um cara de infraestrutura de dados? Aí você tem um Analytic Engineer, aí você tem um engenheiro de dados, você tem um Analytic não sei o quê. É muita tag, né? É, E é o que você falou, muitas vezes são escopos ali no dia a dia que tem uma sobreposição ali com o próprio engenheiro de infraestrutura de cloud, por exemplo, né? perfeitamente, Então, por perfeitamente. exemplo, quando você está falando só de estrutura 100% cloud, esse cara ele vai ter ali um acúmulo de uma sobreposição de um cara que vai trabalhar vamos usar o Google como exemplo, né? É um cara que vai fazer ali vai trabalhar com BigQuery, fazer o Dataflow, ele vai instanciar esses objetos, vai fazer o ETL, então tem uma sobreposição ali com a própria engenharia de infra, né? Claro, claro. Você falando do GCP, por exemplo, né? Usando o Dataflow, né? Usando storage, Uhum. tem toda uma lógica que, na minha visão, fica difícil de você definir. É a mesma coisa que você falar de um desenvolvedor de software hoje. É o mesmo paralelo, que nem nós falamos de arquitetura, né? De infraestrutura. Me lembro de passados que nós tínhamos que resolver a tudo, né? A brincadeira sempre é resolve tudo aí, do fim a fim. O famoso full stack. O maior falácia do mundo tem é o full stack. O cara tá subindo uma instância na nuvem e 5 minutos depois ele tá fazendo um CSS. Não, e aí ele tem que rodar o Apache Kafka, ele tem que rodar o Airflow, ele tem que colocar num banco vetorizado, ele tem Isso. que fazer o BI do cara também, ele tem que entregar o relatório para a pessoa, dar suporte lá no pessoal do usuário que não Isso. consegue usar isso. E não faz nada disso muito bem. Exato, Esse que é o problema. exato, porque se você pega qualquer landscape de data, por mais que Gartner, entre outras consultorias, Accenture, coloque ali, mas é muito difícil de você definir o papel de um engenheiro de dados. Eu acho que tem hoje um responsável. Por exemplo, quando você vai falar de governança de dados, tem um data steward. Eu falo, ué, eu sou responsável por governança? O que você é responsável? Você é responsável pelo dado? Você é responsável por... Aí tem arquitetura mesh, aí tem arquitetura... Cara, isso é engraçado. Você comentou que a gente fez até uma gravação, acho que recentemente, exatamente falando sobre essa parte de qualidade de dados. E aí, entra exatamente isso que você está falando. Cara, e aonde entra o engenheiro de dados nessa questão? Será que o engenheiro não seria o cara que também ficaria responsável por uma parte dessa qualidade do dado? Ou, como está se falando agora, né, do LLM, que agora está no hype e tal, qual é o papel desse cara agora dentro desse novo cenário? Inclusive, eu estava lendo um artigo falando que talvez esse engenheiro de dados que estamos falando aqui, talvez o cara vai ficar responsável pela geração ou pela curadoria dos dados sintéticos que vão ser criados. Então, ou seja, cara, é complexo. Realmente é complexo. Eu não gosto de dar definições, porque se você for olhar no LinkedIn, por exemplo, e olhar o que as empresas estão colocando como processo de contratação versus aquilo que você olha num GitHub, aquilo que a pessoa se denomina, sou um engenheiro de dados, e você vê o mercado como funciona, e aí você tem hoje agentes AI, né, o João Moura lá com a Creo AI fazendo um ótimo trabalho. Você tem a Hugging Face lá, uma comunidade com milhões de LLMs ali. Aí você pergunta para o engenheiro, você sabe subir isso e colocar isso? Do que você está falando? Do que você está falando? Não, eu já tive esse tipo de pergunta e as pessoas vêm perguntar para mim, mas aí a pessoa pergunta, mas você não é engenheiro de dados? E aí você começa a ficar meio preocupado onde estão as bordas e as Uhum. tangentes Sim. desse tipo de profissional. Eu acho que data está hoje, atualmente, chegando. A gente estava aqui até falando do ChatGPT, que todo mundo tem uma aba hoje. Estamos bem no começo do cloud.
Nós estamos bem naquela época da AWS 2006, 2007, 2000. Ótima analogia, cara. Nós estamos exatamente nessa curva, onde as definições ainda não estão claras. Eu sempre falei que Big Data ou Data, qualquer coisa, é quando excede o Excel. O Excel resolve sua vida? As 1 milhão de linhas que ele tem hoje disponível, resolve no XLSX? Ah, resolve. Então tá bom, você não precisa de Data nada, não. Resolve no seu Excel aí e vai ser feliz. Porque ele não vai entender o potencial. Ele não vai. Ele vai continuar pegando a planilha e colocando no chat GPT e pedindo para fazer alguma coisa. Cara, aliás, quando ele descobre. Aliás, isso é curioso. Quando ele né? descobre. Porque a gente está falando também de um giro de dados, estamos falando de grandes empresas. Quando você olha médias empresas, eu já trabalhei com algumas, fiz projeto com... Cara, o que é engenheiro de dados? A pessoa nem sabe quem é. Ela acha que, na verdade, que o cara do BI faz a função do engenheiro de dados para uma imagem de empresa. Ele não tem essa clareza. Porque começa assim nas empresas, né? Uma coisa é uma empresa grande, né? A gente está falando de uma grande corporação. Mas uma empresa média, ou média e pequena, o cara de dados é geralmente aquele que quer mostrar um relatório bacana. É aquele que foi lá, aprendeu a mexer no Power BI lá e assinou um negocinho de R$29,90 lá e acabou virando o cara de dados. E está aprendendo. Vê vídeo no YouTube, acha um artigo em algum lugar e começa a aprender até que ele começa a ter gargalo. Eu já cheguei em lugares onde até empresas grandes são, que tinha o servidor de data, do Data Warehouse num Dell Optiplex no chão. Tá nem no hack. Não tá nem no... Não. Foi uma iniciativa de um colaborador interno para começar a fazer um Data Warehouse. Foi lá, subiu um Postgres da vida e tá lá fazendo select lá. Pelo menos tentando reunir os dados da companhia. Porque ele ficou bonitinho lá, né? E aí que é a questão ocular. Ficou bonitinho num Power BI da vida. Faz para mim também. Pediu pro chefe uma máquina, falou, dá uma máquina para eu instalar um banco de dados aqui e deixou lá embaixo da mesa. E ele foi lá, aprendeu e foi fazendo, e geralmente é assim, você vê pessoas que utilizam até essas plataformas também, low code ou qualquer outra coisa, a N8N para fazer integrações ou qualquer outra. Que Muito bom, inclusive, o N8N, recomendo. Claro, né? Depende do teu propósito. Mas, e assim, a comunidade open source também está aí disponível. A questão é quem tem a habilidade de unificar tudo isso para fazer.